Olá, tudo bem? Como que vocês estão, meus amigos, minhas amigas, meus parentes, minhas famílias, que eu sei que muitos vão ver, amigos, filhos, parentes, clientes, mas eu tô vindo aqui com uma reflexão muito bacana e eu não consigo segurar quando nós aprendemos alguma coisa a respeito das coisas de Deus. Eu estou aqui para trazer para vocês uma reflexão, uma analogia. Veja bem, eu posso ouvir 300 pessoas falar da palavra de Deus com uma exortação diferente. Todas elas vão ser administradas, vai ser impactada de forma diferente o seu coração. E eu quero passar com a minha visão, porque de repente é algo também que possa ser notado. Vejamos, olha bem, como que o poder de Deus, a sua palavra, impacta as coisas, modifica, cria alguma coisa dentro da gente. Pensando bem, numa passagem que eu vi, de certo modo me impactou, e eu quero compartilhar com vocês sobre a palavra renúncia, que verdadeiramente, quando eu vi essa palavra, eu falei assim, gente, tem muita coisa aqui dentro de mim que eu preciso me renunciar ainda para me chegar a Cristo. Eu só estou no começo da minha jornada de vida para que eu possa alcançar certos níveis de renúncias na minha vida, para que eu venha me achegar diante de Deus, diante do céu, diante de uma conformidade, de uma estrutura perfeita de um cidadão dos céus. Enquanto isso não houver dentro de mim essa renúncia do meu eu, eu não aprender a amortizar a minha carne, as minhas infames desejos carnais, e aquilo que eu tenho mais de valor, se eu renunciar a isso, eu não consigo chegar até Cristo. Tem uma passagem que eu já ouvi ela 300 mil vezes, e nunca eu consegui olhar por esse ângulo. E eu estou aqui para passar para vocês o que eu aprendi, o que Deus me ensinou com isso. Naquela época judaica, todos passaram por uma renúncia. Todos tiveram que se renunciar para se achegar a Deus. Mas quando Cristo veio, outras renúncias foram mais impactantes, de formas diferentes, porque era de uma formatação diferente para uma salvação. Não era a mesma renúncia do Antigo Testamento, embora, não sei se vão tentar entender, que é meio paradoxal isso, mas era e não é. Era a mesma coisa e não é, e a mesma coisa seria. Quando Jesus Cristo, ele chegou na beira do lago e viu Pedro pescando, seus amigos, os seus amigos, enfim, Pedro era um pescador. E você viu que ele sempre falou, não pesquei nada a noite inteira. Pedro era um pescador profissional. E quando Jesus chega logo pela manhã pela praia, Pedro estava descabeceado, estava triste e frustrado, porque não pegou nada. Mas Cristo, se vocês lembrarem dessa palavra, Cristo manda ele jogar a rede do outro lado. Ele fala, gente, mas nós passamos a noite inteira aqui, não nós pegamos nada. Mas Cristo obedeceu o rabino, o mestre, jogou as dele e veio tanto, jogou a rede e veio tanto peixe, que não cabia dentro do barco. Ali sustentaria Pedro e sua família, e pagou a sua dívida, que Pedro também devia muito, aquele momento que é onde Pedro ia fazer a quitação de todas as suas dívidas. Mas foi nessa hora que que Jesus Cristo convidou ele para ele segui-lo. Se Pedro tivesse recebido esse convite no momento de frustração, no momento de desespero, no momento que não tinha outra saída, como que ele ia pagar aquela dívida, como que ele ia sustentar a casa andando com Jesus Cristo? Será que nós paramos para analisar que se Pedro estivesse numa escassez pura, pior do que ele estava, e Jesus Cristo falasse assim para ele, Pedro, vem a mim, me segue, que eu vou te dar dinheiro, eu vou pagar a tua dívida, o Senhor nosso Deus do céu vai iluminar nossos passos, e nós vamos ser fartos, vamos ter abundância,
vamos ter bens materiais, vamos ter muito, vamos ser afortunados. Vem comigo. Quem que não iria numa situação desta? Quem que não iria seguir Cristo para uma situação desta? Mas se a gente parar para analisar que Pedro, ele teve que encher o barco dele de peixe, ao ponto de ele ter que sustentar toda a tua vida, era condição para sustentar toda a tua vida, mas Jesus Cristo faz um convite para ele. O que Pedro teve que fazer nesta hora? Presta atenção, nessa lacuna de observação. Pedro teve que renunciar todo aquele peixe, toda a mordomia, toda a tranquilidade daquele momento, da situação, da solução dos problemas dele. Pedro renunciou no momento que ele estava afortunado, porque Pedro era pescador e ele vendia peixe, e ele sustentava a casa dele vendendo peixe. Mas neste momento Pedro teve que fazer uma renúncia, teve que renunciar aquilo para seguir o Senhor. E o Senhor disse para ele: vem, Pedro, eu vou te fazer agora pescador de homens. Era isso que eu queria passar para vocês. Tem certos tipos de aproximação com Deus, certos tipos de aproximação com o Senhor, com o Mestre Jesus, que nós vamos precisar renunciar à nossa vida, renunciar a alguma coisa que você tem mais de valor, para que você possa estar com Ele. Deus seja louvado.